Olá, seja bem-vindo para esse vídeo que vamos falar sobre a coordenação motora como dos problemas educacionais. Eu vou explicar por quê. Bom, quando a gente pensa alguma dificuldade de aprendizagem, a gente pensa logo na criança que tem dificuldade em escrever, tem dificuldade na sua leitura, bom, porque são as áreas de avaliação, tá? Tem a questão do raciocínio também, mas se parar para analisar, para qualquer ação, a gente tem que pensar no que a criança ela vai precisar articular. Então, antes de exigir uma velocidade na escrita, por exemplo, até mesmo na leitura, tem que saber, né, se a criança ela tem um viso ocular bem desenvolvido, né? Se tem alguma questão tão visual, então tem que sempre levar o médico para fazer essa avaliação, esse acompanhamento, né? Será que ela está com a coordenação motora dela fina, bem estimulada, desenvolvida? Então tem a questão da maturação. Bom, e aí a gente pensa nessa questão da dificuldade, né? Que tem tudo a ver, porque a criança ela precisa, antes de agir, se movimentar, né, praticar alguma ação, ela tem que pensar. Por mais que muitas vezes a gente se movimenta de forma automática, mas porque já estamos habilidoso ou habilidosa nesse quesito. Mas todo o processo inicial demanda de controle, né? Então, quando a gente percebe que existe alguma dificuldade, por exemplo, a criança que ela não, não posso dizer, ela não tem uma boa escrita, né, uma boa caligrafia, é ilegível. Às vezes a criança, ela, sabe aquele papel que às vezes faz orelha, né, não tem cuidados com o material, enfim. Então, às vezes não consegue completar uma atividade, né? São detalhes que muitas vezes têm a ver com a questão motora, né, da criança. Então, vamos pensar do princípio, né? O que causa as dificuldades, né, nesse quesito motor. Então, e vamos pensar nos prejuízos. Então, a criança, ela, desde nova, ela precisa ser estimulada em dois âmbitos: o sensório motor e o perceptivo motor. Então, o sensório motor, ele é imprescindível até os 2 anos de idade, que tem a ver com a questão de estimular os sentidos. Então, ela precisa, né, ter como estímulos a questão da auditiva, tem que saber como é que está a questão motora, né? O aparelho motor da audição da criança, a questão o ocular da criança, né? Então, estimular para essas vias e manusear, tatear, né, para perceber a textura, volume, tamanho, né? Tem tudo a ver com a questão da matemática, que vai para o raciocínio, lógico. Então, percebe? E aí, a partir de 2 anos, a criança ela precisa já começar a perceber os movimentos delas, né? Os movimentos corporais. Então, é a questão dos estímulos perceptivos. Então, chega aquele momento, a criança tem dificuldade de transcrever um texto pequeno, né? Do quadro para o papel, precisa desse movimento, né, ocular. Então, são detalhes que a gente pode já prevenir, né? Para evitar esses prejuízos, né? Alguma dificuldade. Né? Bom, e aí pensando, a partir de 2 anos, 2 anos e meio, a criança ela tem que ter essa noção das partes do corpo dela. Então, não só nomear, mas identificar, articular, né, mexer. E a questão, depois de 4 anos, sim, que já é uma idade obrigatória entrar na escola, ela precisa ter essa discriminação visual, ok? Então, 4 anos já é importante perceber. Então, você pode fazer algumas avaliações em casa mesmo, né? De dois objetos com. Tem aqueles jogos de perceber as diferenças, ou encontrar onde está o olho. Então, são atividades, ou jogos, ou brincadeiras, que é possível de já perceber se a criança tem alguma dificuldade dessa percepção motora ou não, ok? Agora, com 5 anos, ela precisa o quê?
por exemplo, encontrar um personagem que foi, assim, você descreve um personagem, ela tem que identificar aquele personagem. Então já está ali, já desenvolvendo aquele raciocínio dela, né? Capacidade de processar as informações. Com 6 anos, já desenha uma cena, um cenário, então ela consegue acompanhar as informações e desenhar. Então ela tem que ter prática, né? Manual, né? A coordenação motora fina. E com 7 anos, essa coordenação boa, né, na visomotora. Então, a partir de 5 anos, a criança precisa ter o quê? Já uma acomodação postural, né, nesse momento dela de escrita. Então, muitas das vezes a gente vê aqui uma criança que ela é ótima na coordenação motora ampla, mas na fina, ela não tem ali ou paciência, né? Não tem essa destreza, ou seja, ela não tem a precisão, né? A pegada, né, da ferramenta. Então, o que acontece? A criança, ela precisa o quê? Ter uma boa articulação, né? Uma boa plasticidade, principalmente na mão aqui, para ela articular, fazer os movimentos das letras, dos números. E para isso ela precisa ter o quê? Força, né? Então, por isso que lá dos pequenininhos, a gente tem que estimular, por exemplo, com atividade de pintura, com pincel que é nomeado como batedor, para a pegada palmar, e bate assim no papel para preencher o papel com a tinta, enfim, mas isso é bom que é questão da pegada, né, da força, da precisão, ok? Às vezes pode acontecer, se a criança ela quebrou um braço, ficou um tempo engessado, então ela tem que fazer toda uma fisioterapia, né, articular um membro específico para melhorar essa sua plasticidade, ok? Bom, então, atividade de dobradura, mexer grãos, né? Na minha época, a gente brincava muito de ioiô. Mas é importante sempre praticar alguma atividade física, né? Então, a consequência é o quê? É justamente orientar a criança para que ela tenha uma boa escrita, uma boa leitura. Mas para isso, ela precisa de quê? De estímulos, não é mesmo? Então, a gente tem que sempre estar ali pensando, né? Tanto na questão nos estímulos motores amplos, né? Então, vamos supor, para ter uma boa escrita, né, vamos pensar nas articulações, né? Então, antes de chegar na maturação fina, ela precisa primeiro estimular as suas articulações do ombro, né? Depois do cotovelo, tem o punho. Então, percebe a importância. Então, a criança que tem habilidades motoras, o que ela é capaz de. Ela organiza nessa questão cerebral dela, o mapa cortical, e acaba aumentando a sua área, né? Essa questão dos músculos de reflexos, né? E a extensão mesmo, para ter uma boa habilidade na questão da escrita, principalmente, ok? Bom, mas aí você percebe, minha criança tem adora jogar futebol, vôlei, ela é muito boa na coordenação motora mais ampla e a fina, como é que está? Então, a gente tem que entender quais são as atividades que podemos estimular nossas crianças para ela ter uma boa coordenação motora fina, ok? Então, esporte é um deles, né? Então, essa questão, né, tem alguns de precisão, vamos supor, agora não se vê mais, né? Mas se alguém tiver uma ideia, pode botar nos comentários. Mas bolinha de gude, né? Peteleco, né? Então fazia corrida, na época de Fórmula 1, que tinha o Ayrton Senna, eu brincava muito, eu desenhava, pegava o giz, desenhava no chão a pista de Fórmula 1 e pegava a tampinha de bebida e brincava de peteleco, e quem chegava mais rápido. Isso são brincadeiras que a gente não vê mais, mas é interessante, é importante, porque está estimulando o quê? Essa questão, né, da coordenação motora fina, né, o punho, essa articulação, né, do punho, dos dedos, e essa questão também da pegada, né? Então, a criança vai ter uma boa escrita, um bom desempenho na escrita, ela precisa ter força e precisão
Ah, e tem a questão da velocidade, né? Então, um teste disso, por exemplo, alguém já está com uma lateralidade já formada, se for destro ou se for canhota, tenta escrever com a mão oposta. Aí você vai perceber a demanda, o esforço, né, que você vai precisar, a concentração. Então, muitas das vezes fica tudo muito automático, por quem já está ali habilidoso. Então, para fazer esse teste, eu te desafio. Eu não vou fazer isso agora porque eu fui canhota, então eu sou ambidestra, né? Então eu tenho essa facilidade. Mas não, interessante que eu não tenho a mesma velocidade, tá? Mas eu tenho a facilidade de escrever com as duas mãos, ok? Então aqui eu gostaria de deixar essa reflexão sobre a importância motora da criança que precisa ser estimulada tanto de uma maneira ampla, né? Você pode escutar grossa, né? Grossa ou fina, mas é coordenação motora ampla e fina, ok? Então, sempre pensar nos estímulos sensório-motores, como também perceptivos motores, ok? Então, são dois detalhes e observar a progressão, né, do desenvolvimento da criança com a sua aprendizagem, que a aprendizagem só acontece quando a criança está numa idade de maturação suficiente. Então, a gente tem que saber qual é a idade da criança, né? O que, dentro do seu desenvolvimento orgânico, e cognitivo também, o que ela já é capaz de, né, de realizar, de fazer, de movimentar, de agir. Então, a partir dessas informações, a gente pode traçar metas, objetivos para ela alcançar, treinar, né, para se tornar uma criança habilidosa nesse quesito da coordenação motora. Ok? Combinado? Então, aí aqui no último slide, coloquei uma autoavaliação sobre a coordenação motora. É importante responder para a gente estar acompanhando a criança no desenvolvimento dela. Então, espero você no próximo vídeo. Até lá.